saber sobre a morte do Senna? A causa do acidente. E por quê? Porque não é tão fácil assim, não era tão fácil assim você determinar a causa de alguns acidentes. Principalmente quando um carro ficou tão destruído quanto ficou o carro do Ayrton. Existem algumas teses, e a mais aceita é a tese de que quebrou a coluna de direção do carro, porque ela tinha sido aumentada na sua extensão com uma solda, com uma luva, né, que a gente fala, para poder aumentar. Qual que é a história? O Senna ele é um piloto que gostava de volante de diâmetro grande. O carro da Williams, de 94, era um carro que já tinha sido... começou a ser feito já em 93, era um carro feito para o Prost, porque o contrato do Alain Prost era um contrato de 2 anos, 93 e 94. Quando o Frank... E o Prost era um anãozinho, do meu tamanho. Quando o Frank Williams, dono da equipe, contratou o Senna, o Prost ficou puto, porque não queria viver aquele inferno que ele tinha vivido anos antes, né, como companheiro de equipe. E o Prost falou, não, vai embora, não vou ficar nessa merda. Tá louco. E ele teve que ficar pagando salário pro Prost durante um ano e tal. Mas o carro de Fórmula 1, ele não é feito 2 meses antes de começar o campeonato. Ele é feito 1 ano antes, 8 anos. E o Senna, quando sentou no carro pela primeira vez, era um carro... Porque os carros são feitos sob medida, basicamente. Um carro pequeno. E o volante grande fazia com que o Senna ficasse muito apertado no carro e esbarrasse a mão no cockpit, por dentro do cockpit. E aquilo não dava para ele pilotar daquele jeito. Então, já no Estoril, lá em Portugal, no primeiro teste dele na Williams, que eu estava lá, fui cobrir esse teste por minha conta, o jornal não queria mandar, eu peguei comprar passagem e fui, porque eu achava que aquele ano do Senna era um ano muito histórico para a Fórmula 1. Ele tinha a chance de ganhar todas as corridas, era uma coisa que não iria acontecer nunca. Por quê? Porque o Prost foi embora, o Mansell tava na Indy, o Piquet já tinha parado, e o cara tava na melhor equipe do mundo, né? Então, o Schumacher não estava tão... Não, o Schumacher estava né? começando. O Schumacher ia para o seu 3º ano. Enfim, mas isso é outra história. Aí ele viu que não dava, e aí a Williams fez essa alteração no carro, puxando a coluna de direção um pouco para perto do piloto, para que ele não esbarrasse a mão no cockpit. Então, isso aí quebrou. Se você vê foto do acidente, você vê que está quebrado. Agora, não há nada que prove 100% de que aquilo quebrou antes e não depois da batida. Porque a tese, é uma outra tese muito que a gente tem de levar em consideração, porque é do Damon Hill, que era o companheiro de equipe dele. É a tese do Damon Hill. E de outras pessoas. Tá. Conversei com muita gente naqueles anos todos seguintes, conversei com ex-pilotos, com pilotos da época, com peritos, etc e tal. Então, há uma possibilidade de que tenha acontecido outra coisa. Aquela corrida, naquele ano, 94, estava começando um negócio de safety car, que não é como é hoje, né? Hoje você tem um Aston Martin e um Mercedes de 800 cavalos, que andam quase tão rápido quanto um carro de Fórmula 1. Era um Tempra, né? Antes. Aqui em São Paulo foi um Tempra. Lá em Imola foi um Vectra. E um Vectra, era um Vectra de rua, basicamente, adesivado e tal. Era pra fazer propaganda da marca, do carro. Cada corrida tinha o seu, cada organizador tinha o seu safety car, né? Era algo novo na Fórmula 1. Foi instituído naquele ano. Tinha o tal do Pace Car da Indy e tal, e resolveram fazer esse negócio. E nessa corrida, quando largou, teve um acidente entre o Pedro Lamy, piloto português, que estava lá no fundo do grid, e o JJ Leto, que era piloto da Benetton, que ficou parado no grid. Largou, ficou parado, veio o Lamy, encheu o carro, aquela puta porrada, voou o pneu na arquibancada, acertou um cara, foi uma desgraça. Já tinha morrido um cara no dia anterior, o Rubinho já tinha batido na sexta-feira. Pois é, né? Fim de semana tava amaldiçoado o negócio. E aí entrou o safety car. Não pararam a corrida, entrou o safety car. O safety car era um Vectra, que anda devagar. O carro de Fórmula 1 precisa andar rápido. O carro de Fórmula 1 não pode andar devagar. O carro de Fórmula 1, se ele anda devagar, ele perde temperatura de freio, ele perde temperatura de pneu, perde pressão nos pneus. E foram quantas voltas? 4, 5 voltas com o Vectra na frente. E atrás do Vectra, o Ayrton Senna de Williams, atrás do Ayrton Senna, o Michael Schumacher de Benetton, atrás vezes o cara de Ferrari querendo passar por cima na porra do Vectra.
E o Vectra 100 por hora, fazendo curva, torcendo tudo e tal, se esgoelando. E o carro berrando E os carros de Fórmula 1 perdendo temperatura de freio, perdendo temperatura de pneu, perdendo pressão nos pneus. O carro do Senna, nessa corrida, ele saiu, tinha reabastecimento naquela época, ele saiu com um carro muito pesado para fazer uma parada só. Então o carro estava pesado. Quando relargou, isso é física, tá? A pressão de pneu, quando você aumenta a temperatura, o pneu está rodando, ele está aumentando a temperatura, tanto interna quanto externa, e a pressão aumenta do pneu. Uhum. Falando assim, bem mal e porcamente, é como se o carro subisse alguns centímetros ou milímetros em relação ao solo. Mas como tinha andado muito tempo atrás o safety car, essa temperatura baixou, a pressão dos pneus baixou, e o carro baixou. O carro, por consequência, baixou também. E a Imola é uma pista muito ondulada, era muito ondulada na época. Então, tanto que se a gente vê as imagens daquela corrida, você vê saindo faísca dos carros o tempo inteiro. Carro pesado pra cacete, batendo no chão e tal. E aquela curva é uma curva assim. Então, a tese do Damon Hill, que era companheiro de equipe dele, sabe mais ou menos como é que era o carro, né? Tava correndo lá, tava junto. Baixou a pressão de pneu, relargou, tanto que foi na volta seguinte, né? Relargou, deu uma volta, na seguinte houve um acidente. Não houve tempo de recompor a pressão dos pneus, o carro fica mais baixo, bate numa ondulação, decolou, levanta a frente. Quando a gente fala levanta a frente, eu tô falando não é que o carro vira um avião e decola, não é isso. Mas se você levanta a frente de um carro 2 centímetros, 3 centímetros no carro de Fórmula 1, a pressão aerodinâmica nas asas ela é tão forte na asa dianteira, é ela que empurra o carro para baixo. Se você muda essa dinâmica, você perde o controle da frente do carro. E o carro sai da pista, você não consegue fazer a curva. E essa é uma possibilidade. É um erro do Ayrton? Não. É uma circunstância, é algo que pode acontecer. Fatalidade, né? Acontece. Aconteceu. Carro de corrida bate. Bate. É muito mais fácil. E eles estão a 300 correr, por hora. É muito mais fácil o Senna morrer a 300 por hora num carro num Williams do que eu com um Twingo a 50 por hora, entendeu? E isso pode ter sido isso que aconteceu no acidente. Eu tive eu tive um contato com um ex-piloto chamado Emanuele Pirro, naquele ano mesmo. O Pirro, ele tinha parado de correr naquela época e foi incluído numa comissão de perícia lá da Justiça Italiana para tentar entender o que aconteceu no acidente, né? Fazer uma avaliação, para tentar chegar a uma conclusão. Que nem acidente de avião. Você precisa ter Sim. E a gente tava na Bélgica, num hotel que a gente ficava lá, quando tinha o Grande Prêmio da Bélgica. E à noite todo mundo se encontrava na sala de jogos, eram chalés assim e tal. E a gente tava jogando ping-pong, eu e o Pirro. E tava bebendo isso aqui, ali e tal. E eu sabia que ele tava fazendo e fazia parte de uma das comissões de perícia e tal. E depois de jogar ping-pong, não lembro nem quem ganhou, mas eu comecei a conversar com ele. Falei, escuta, e aí? Puxar essa língua aí, né? O que vocês estão descobrindo e tal, papapá. Ele falou assim, olha, nós estamos seguindo uma linha de investigação que é um sistema que o carro do Ayrton tinha, o carro da Williams, não, o carro do Ayrton, tinha um sistema de direção irregular, direção hidráulica irregular. Falei, como assim? Naquele ano proibiram um monte de coisa, 93 para 94. Proibiram controle de tração, freio ABS. Suspensão ativa. Controle de largada, uma porrada de coisa. E direção hidráulica tinha um item específico do regulamento que dizia que o sistema de direção só poderia ser direção assistida se fosse para ajudar na pilotagem. Que é um negócio muito vago. Então tinha muita coisa vaga no regulamento. Tanto que a Benetton... Muita gente acusa a Benetton naquele ano de roubar o ano inteiro. Automobilismo é o seguinte, todo mundo rouba. Todo mundo rouba. Todo mundo. Se puder roubar, rouba. Encontra um jeito nas entrelinhas. O Adrian Newey, esse grande projetista, que provavelmente vai para Aston Martin agora, da Red Bull, ele fala assim, o meu papel é pegar o regulamento, quando é publicado, e desenhar um carro que possa fazer tudo que o regulamento não permite. Dentro de regras, é claro. Sim. Tudo aquilo, não é nem que o regulamento permite, tudo aquilo que o regulamento não quer que eu faça. Não permite. O regulamento é feito para o carro. Eu fiz isso aqui, o regulamento vai ser assim para que diminua a velocidade nas curvas e não sei o que. Meu papel é fazer com que o regulamento não funcione. Entendeu? Então todo mundo rouba.
E o Pirro, esse piloto, ele me falou, a gente está investigando isso porque há uma tese, há uma suspeita de que esse sistema eletrônico pode ter entrado em pane na hora que ele estava fazendo a curva. Vocês têm carro com direção hidráulica, provavelmente. Experimenta desligar a chave e fazer uma curva. Horrível. O carro não faz. Você não consegue virar o volante, né? Porque o volante fica pesado demais. Então essa é uma tese investigada na época, que esse sistema poderia ter entrado em pane, e o Senna simplesmente, quando entrou ele estava fazendo a curva com direção hidráulica, de repente a direção ficou pesada, guinou para o lado. O que sustenta também essa tese? Esse sistema foi desligado no carro do Damon Hill na segunda largada. O carro do Damon Hill, quando teve o acidente, bateu, foi pro hospital, ninguém sabia que tinha morrido, não sei o quê. Desliga. Porque havia uma desconfiança interna. Né? Isso que eu tô falando, eu não tô inventando nada. Isso aí quem conta é o próprio Damon Hill, num livro que ele escreveu sobre a carreira dele e tal. Então é isso, essa incerteza. Eu às vezes me alongo, porque assim, não é um caso simples, né? Sim, e porque você é especialista, você precisa explicar, né? Mais ou menos, né? Porque Exato. Fica aquela coisa, não, foi isso. A corrida continuou? Continuou. Quem ganhou? Schumacher. Só que a notícia da morte, os pilotos pegaram no pódio. A notícia da morte veio depois, não? Vem bem Nem depois do do pódio. Porque a notícia da morte foi dada... A morte do Ayrton foi anunciada às 6 horas... Eu lembro direitinho disso, porque eu escrevi sobre isso 200 vezes. Às 6 horas e 42 minutos, horário local. A corrida acabou... Ele bateu às 2 da tarde. A corrida acabou 3 e pouco. E a notícia da morte foi dada já não tinha ninguém no autódromo. Quando eu voltei para o autódromo do hospital, não tinha mais ninguém. Tinha eu, os jornalistas brasileiros e os japoneses que dormiam no autódromo para economizar uma diária de hotel. Que tem um vídeo deles chorando. Chegou. Ô, Flávio, eu queria que você, pela 90ª vez, se você pudesse contar para os ouvintes que não conhecem